O Major Olímpio foi o que mais falou e o voto dele não vai valer. Eu pergunto às senhoras e senhores senadores... Mais uma vez, o tiro do Major Olímpio vai dar chabu. Pergunto às senhoras e senhores senadores se já podemos encerrar a votação. Todas as senhoras e senhores senadores já votaram? Apenas senador Everton aguardando a assinatura. Ah, sim. Caiu por conta do relator. É o relator, o voto do relator tem preferência. Portanto, vamos encerrar a votação. Peço à secretaria que apure o resultado. Votaram sim. Sim, senhoras e senhores senadores. Não. 15 senhoras e senhores senadores, portanto, está rejeitado o relatório. Eu designo... Recomendação de urgência, presidente. Designo, por enquanto, o senador veneziano para proferir o voto vencido. Recomendação de urgência da comissão ao plenário. Muito bem. Para relatar nos termos regimentais somente... Senhora Presidente, apenas para registrar, agradecer àqueles que entenderam que a nossa preocupação se dá por força da forma como foi apresentado o decreto presidencial. Em nenhum instante desconhecemos sobre aquilo que leis federais já garantem a algumas categorias, a alguns segmentos, a algumas entidades, mas nos incomoda profundamente quando o Poder Executivo desconhece que existem mecanismos, meios, melhor dizendo, para esse debate, no caso, através de um processo ordinário. Por essas razões, o nosso posicionamento é em desfavor dos decretos e em favor dos PDLs apresentados pelos nossos pares, senhora Presidente. Alguém aqui sabe me dizer em qual país, qual lei conseguiu desarmar um criminoso? Se vocês souberem, por favor, me informe, que até hoje eu não vi em nenhum lugar do mundo que um criminoso foi lá e devolveu sua arma. Outra coisa, não há dados nenhum de pessoas que tiveram posse ou aporte de arma que se envolveram em crime. Durante esse período todo do Estatuto, fui ao Ministério da Justiça, fui à Polícia Federal, não se tem o índice de quantas pessoas que tiveram porte se envolveram em crime. Ou seja, se existir, é um número quase zero. Outra coisa, o meu amigo pessoal e uma pessoa que eu admiro tanto, o senador Alessandro, não é em alvos de papel que o treinamento é voltado. Passou por mim quase 45 mil policiais e esses 45 mil policiais estão vivos até hoje. E a minha experiência de ter participado como membro de honra da SWAT também me fez vivenciar situações reais, não só em frente ao papel. A consultoria do Senado passou... uma elite daqui, hoje, do Senado, mas dentro da relatoria deles, eles disseram que eles têm as limitações de conhecimento da área da segurança pública, tá? No relatório deles. E é uma falácia achar que esse decreto está liberando arma para todo mundo. O que o decreto está fazendo é simplesmente tornou público o que a Polícia Federal já fazia. Os critérios adotados pela Polícia Federal ao longo desses 15 anos. E o decreto se tornou público. É a única diferença. Não está liberado para todo mundo que é jornalista, para quem é caminhoneiro, para quem é da área rural. Não está. Você vai ter que passar por todos os critérios, que são super difíceis. É mais fácil você entrar para a polícia para ter sua arma do que hoje você ter o porte de arma, ainda assim com decreto. E outra coisa, o atirador ativo, aí eu me solidarizo, desculpa, gente, é falta do almoço, com o meu amigo Girão, que teve uma situação especial com a filha dele, e explico por quê. Em todo o caso também daqui em São Paulo, que aconteceu recentemente, era uma arma ilegal. Mas esses fatos só acontecem porque são regiões neutras. Nos Estados Unidos, como no Brasil, shopping, escolas, todos os locais populosos que as pessoas são proibidas de andar armadas, são lá que esses atiradores entram e disparam arma para todo mundo. Porque somente um cidadão de bem armado, somente ele que vai ter condições de parar um cidadão do mal armado. Por isso que hoje nas escolas, depois de 20 anos com esses atiradores ativos nas escolas americanas, entenderam que a pessoa mais
próxima e que tem que ser mais preparado para lidar com a situação são os professores. A gente se assusta com isso com a nossa cultura, mas depois de 20 anos de estudo nos Estados Unidos, eles entenderam que os professores são os que têm que ter capacidade e autonomia de arma para poder parar um atirador ativo. Então, a falta de arma em determinados locais é que leva as pessoas armadas ilegalmente a cometer os crimes. Eu espero que se um dia tivesse uma porta aqui fora escrito, todo mundo aqui dentro está desarmado, porque é muito fácil para a gente falar se nós temos aqui a polícia do Senado toda armada em volta da gente. Muito fácil para a gente falar que está fazendo, porque a gente tem a segurança total aqui. E se não tivesse? E se entrasse um atirador aqui e disparasse em todo mundo? Quem quer defender? Quem quer se defender? A segurança do Senado. Não, senador. hoje tem a segurança do Senado. Eu peço... se não tivesse a segurança do Senado. Senadora Leila, né? por favor, a um orador. Se não tivesse e eu a segurança do Senado. ao Então, para senador encerrar, que conclua, por favor, seu tempo já está esgotado e nós precisamos Nós encerrar a não discussão. podemos achar que o cidadão honesto, que segue a lei, que teme a lei, vai virar um criminoso. Eu manipulo a minha arma há 30 anos, tenho porte há muitos anos e não virei criminoso. Não apontei a ninguém, não ameacei ninguém e ela tem defendido a minha vida e da minha família. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês, porque a gente precisa deixar um país deixar a família brasileira com mais segurança que nós não temos. Está encerrada a discussão. Vamos agora à votação do relatório do senador Marcos Duval. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, senador Marcos Rogério. Eu fiz uma indagação a Vossa Excelência agora há pouco acerca da possibilidade, eu apresentei um destaque, porque são duas situações. Uma situação é relativa à questão da posse e a outra relativa à questão do porte. Eu apresentei para ressalvar uma das partes dos decretos e indago a Vossa Excelência se estou atendido na pretensão de destacar a matéria para a votação em separado, caso o resultado seja pela aprovação dos PDLs. Esta presidência gostaria de esclarecer que nos termos regimentais nós estamos votando o relatório do senador Marcos Duval, que não faz referência, ele simplesmente no voto dele, ele é contrário na íntegra aos PDLs que estão tramitando em conjunto. Portanto, não cabe destaque, porque nós não estamos votando a matéria, o projeto. Esta matéria, o projeto vai ser discutido e votado em plenário. Então lá, aí é uma decisão da mesa, pode ser que cabe, eu não vou aqui me antecipar, porque eu não sou nem consultor e nem presidente, aí é uma questão que pode ser arguída no plenário. Aqui nós estamos votando o relatório do senador Marcos Duval. O relatório, ele é na íntegra contrário aos PDLs, não há uma opção. É sim ou não ao relatório. Então eu queria esclarecer que quem vota com o relator senador Marcos Duval, que é contrário aos PDLs e favorável ao decreto do senhor presidente da República, vai votar sim e permanecer como se encontra. Para o esclarecimento, presidente. Para esclarecimento, senador Sendo Marcos rejeitado o parecer do eminente senador Marcos Duval, Vossa Excelência designará um relator para o voto vencedor, que nesse caso, o senador Vital, veneziano. No caso do voto do senador veneziano, é pela aprovação dos PDLs e, portanto, reconhecendo a exorbitância dos decretos presidenciais. Nessa sentada é que faço destaque para ressalvar a questão da posse. Ainda assim, eu lamento, senador, porque o relatório do senador veneziano também é na integralidade favorável. Não há como votar parte do decreto. Não há como votar. Não é do decreto, não há como votar parte do relatório. Nós estamos votando aqui o relatório. No plenário, nós estaremos votando. Aí eu não vou me antecipar, não sou consultora e muito menos presidente do Senado. Senhora presidente, pela ordem, então. Com a palavra pela ordem. É como se fosse um tratado. Ou você aprova o tratado. Nós estamos votando o relatório. Vamos, portanto, feitos esclarecimentos, repetir. Quem vota com o relator, senador Marcos Duval, que é contrário aos PDLs, permaneçam como se encontram. Quem vota contrário ao relatório vai se manifestar de alguma forma levantando a mão. Então, eu passo, neste momento, a votação do relatório. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório, permaneçam como... Do senador Marcos Duval, permaneçam como se encontram. Rejeitado o relatório. Verificação, senador.
senhora presidente. Peço apoiamento de 3 senadores, senador Marcos Rogério, senador Lazier, senador Cajuru, enfim. Vamos proceder à votação nominal. Peço à secretaria que abra o painel para que os senhores e senhores senadores possam exercer o seu direito a voto. Vou morrer atirando. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Agora, esclarecimento em relação à votação nominal. Os senadores que quiserem... PT vota não. Os senadores que quiserem acompanhar o voto do relator Marcos Duval, que é contrário ao PDL, favorável ao decreto, senhor presidente da República, vai votar sim. Aqueles que não concordam com o relatório, são a favor do PDL, estarão votando não. Rede vota não, senhora presidente. Rede vota não. Podemos votar não. Podemos, registra voto não. PSL vota sim. PSL registrando voto sim. Democratas vota sim, senhor presidente. Democratas registrando voto sim. PSDB vota não, senhor presidente. Desculpa, eu não... PSDB vota não. Desculpa, PSDB registrando voto não. PSB sim. PSB vota não. PSB vota não. PDT vota não, presidente. PDT registrando voto não. O Major Olímpio foi o que mais falou e o voto dele não vai valer. Eu pergunto às senhoras e senhores Mais senadores... uma vez, o tiro do Major Olímpio vai dar chabu. Pergunto às senhoras e senhores senadores se já podemos encerrar a votação. Todas as senhoras e senhores senadores já votaram? Apenas senador Everton aguardando a assinatura... Ah, sim. Caiu por conta do relator. O voto do relator tem preferência. Portanto, vamos encerrar a votação. Peço à secretaria que apure o resultado. Votaram sim. Sim, senhoras e senhores senadores. Não. 15 senhoras e senhores senadores, portanto, está rejeitado o relatório. Eu designo... Recomendação de urgência, presidente. Designo, por enquanto, o senador veneziano para proferir o voto vencido. Recomendação de urgência da comissão ao plenário. Muito bem. Para relatar nos termos regimentais somente... Senhora presidente, apenas para registrar, agradecer àqueles que entenderam que a nossa preocupação se dá por força da forma como foi apresentado o decreto presidencial. Em nenhum instante desconhecemos sobre aquilo que leis federais já garantem a algumas categorias, a alguns segmentos, a algumas entidades, mas nos incomoda profundamente quando o Poder Executivo desconhece que existem mecanismos, meios, melhor dizendo, para esse debate, no caso, através de um processo ordinário. Por essas razões, o nosso posicionamento é em desfavor dos decretos e em favor dos PDLs apresentados pelos nossos pares, senhora presidente. Presidente,